E eu queria que vocês comentassem um pouquinho aí, para vocês, diante dessa experiência, hoje, o que é milagre para vocês? É uma história que mexe com as pessoas, né? Quando a gente conta esse testemunho, eu e o Jackerson, a gente não se olha. Não sei se vocês repararam, né? Podem até achar que eu sou um pouco fria, mas eu não olho para ele. Porque se nós nos olharmos, aí pronto, a gente só chora. Então, quando eu prego, ele senta ali, eu olho por cima dele, ele olha, não sei para onde que ele olha, mas a gente não se olha. Porque eu sempre pergunto assim, irmãos, Deus pode ou não pode curar o Jackerson? Aí todo mundo responde, pode. E aí a gente pergunta, e por que não cura? Será que Deus é mau? Será que ele esqueceu? Será que a Gisele e o Jackerson fizeram algo tão terrível assim que Deus não olha mais para eles? E aí nós descobrimos o que é milagre. Por muito tempo, nós acreditávamos que milagre era Deus resolver um problema. Quando nós perdemos nosso bebezinho, foi na época que a Priscila também teve um problema com o bebê na gravidez dela. E Deus salvou o bebê dela e não salvou o nosso. E foram muitas conversas que a gente teve de por que Deus curou o dela e não o nosso. O nosso era menos importante? Quando aconteceu isso conosco na Bahia, nós chegamos à seguinte conclusão. O maior milagre de Deus é a salvação. E é por isso que, em alguns casos, ele dá a cura física, em outros não. É por isso que, em alguns casos, ele evita da morte e outros não. É por isso que, em alguns casos, ele dá emprego e outros não. Porque o maior milagre de Deus é a salvação. E nós acreditamos que Deus está trabalhando na salvação da nossa família e Deus está trabalhando na salvação de outras pessoas para as quais a gente pode levar o nosso testemunho. Agora, isso não quer dizer que não doa. E eu sempre gosto de deixar isso bem claro. Porque, às vezes, nós gostamos de ter uma religião que nos ilude, né? Venha para Jesus e tudo vai dar certo. Você não vai mais sofrer. Mas não é verdade. Dói. E nós só continuamos falando sobre isso porque nós queremos que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento e saibam que o maior milagre que Deus quer, o maior sonho de Deus para a vida delas é a salvação. E eu quero que o meu filho saiba disso. Então, por mais que doa, às vezes, levar essa mensagem para adiante, falar disso mexe um pouco com a gente, ainda dói, nós sabemos que quando nós chegarmos no céu, nós vamos nos reunirmos junto com Deus e, então, nós vamos perceber que Deus fez o maior milagre que Ele poderia fazer na nossa vida, que é a salvação. Amém. Amém. Não só a salvação de vocês, mas quantas pessoas são impactadas por esse testemunho, né? Por esse testemunho, não só lá no IAN, mas hoje aqui. Quantas pessoas que estão nos assistindo agora, que talvez estão passando por uma situação delicada na vida e que talvez estão nesse momento emocionadas junto com vocês, né? Junto comigo, ao poder ver aqui que, embora vocês sofram por essa situação, mas vocês têm fé, vocês têm esperança, e mesmo no meio dessa, vamos dizer assim, dessa mudança de planos, né, dessa mudança de trajetória de vida, mas vocês receberam força de Deus, e através da força que Deus dá a vocês, vocês podem abençoar outras pessoas mesmo diante dessa circunstância. Gisele, pode falar, fique à vontade. Por isso que esse livro foi importante para nós, porque daí nós entendemos, só para amarrar a história, né? Nós não tínhamos certeza do chamado de Deus, nós tínhamos. E eu creio de verdade que Deus chamou o Jackerson para o ministério pastoral. Mas a gente sabe que há Deus e há também outro lado da história, né? Mas Deus sempre tem uma maneira de transformar maldição em bênção. Então, Deus nos levou até lá, Deus deu conhecimento para o Jackerson nesses 2 anos, Deus nos deu experiências de vida, nós não somos mais as mesmas pessoas que quando fomos. Deus nos transformou de muitas maneiras e ainda está transformando em outras que precisam ser lapidadas, mas quando surgiu esse livro e quando a gente fez o lançamento na escola e muitos alunos meus, adolescentes, não adventistas, que liam o livro, diziam, nossa, aquela ficção, muito legal, porque o livro é uma ficção baseada no que a gente crê, né? E aí eu fico pensando assim, eles não têm ideia, mas eles viram ali muitas coisas que quando acontecerem eles vão saber, eles vão lembrar. Então, isso foi nos confortando. Isso foi nos confortando e então concretizou o chamado que Deus fez para nós. Não foi em vão. E se hoje nós pudéssemos fazer, nós faríamos tudo de novo. Já conversamos várias vezes isso lá em casa, né? Se tivéssemos que largar tudo de novo e irmos, porque não foi fácil para ir nem fácil para voltar, né? Tinha que pedir demissão de novo lá, conseguir emprego de novo aqui, e alugar casa, enfim. Faríamos tudo de novo, porque
Deus tinha um chamado para nós e agradecemos a Deus por isso. Amém. Deus seja louvado. E assim, a história de vocês aqui, nos comentários, assim, tem chamado assim, a atenção, tem realmente emocionado assim, muita gente. E a gente agradece a Deus e agradece a vocês, porque não é fácil vocês estarem aqui, não é fácil se expor, nem todos se disporiam a estar aqui, mas muito obrigado, de coração, por vocês estarem aqui e se disporem a abençoar a todos nós nessa noite com esse testemunho. Jakerson, em relação àquela visita, lembre-se, você ainda é o meu colega, certo? Não é porque você não terminou o curso, você continua sendo meu colega, né? Você só não terminou, não pegou o caneco lá, né, o diploma, mas no coração e na sabedoria que Deus está te dando agora, você já é um pastor, sua família já é uma família pastoral. Que Deus abençoe muito vocês. Muito obrigado.